A maioria dos fãs de One Piece já ouviram falar da determinação dos D, ou em inglês, The Will of D. Mas vocês já ouviram falar da determinação dos P, ou em inglês também, The Will of P? Essa teoria pode indicar que Pedro ainda esteja vivo. Quer saber um pouco mais sobre ela? Fica aí no vídeo. Oi pessoas, tudo bem? Yuji aqui novamente. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma teoria de One Piece. Essa teoria já tá circulando aí faz alguns anos até na internet. Ela tem um tom um pouco mais de brincadeira até, mas ela pode indicar o futuro de alguns personagens que a gente conhece. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra acompanhar mais teorias de One Piece e também reviews semanais também dos capítulos do mangá. Dito isso, vamos começar. Em One Piece a gente sabe que o criador, Eiichiro Oda, não gosta muito de matar a maioria dos personagens, então eles acabam sobrevivendo a muitos eventos que normalmente não deveriam sobreviver, tendo como principais mortes do mangá e do anime o Barba Branca e o Ace, não tendo muitas outras mortes pesadas de destaque, tirando as de flashback, onde todo mundo morre. Mas então, o que é a vontade dos P, The Will of P? Bom, basicamente durante esses anos de obra de One Piece, conforme a história foi progredindo, alguns fãs observaram que muitos dos personagens que sobreviveram a eventos que normalmente não se deveria sobreviver, eles têm uma semelhança. O nome deles começa com P. E você acha que é pouco? Não é não. Vou falar os personagens aqui que o pessoal considera e que eu também considerei para esse vídeo. A gente tem o Pel, de Alabasta, Pagaia, da Ilha do Céu, né, de Skypiea, o Pound, o Pedro, o Perus Perus e o Pecons também. Todos esses aparecendo também na saga de Whole Cake, no arco da Big Mom. Eu sei que são muitos nomes, então vamos relembrar um a um aqui o que aconteceu e se a pessoa sobreviveu ou não. Eu vou falar por ordem cronológica do mangá mesmo, então a gente vai começar com o Pel. Bom, pra quem não lembra, o Pel era um dos guardiões lá do reino de Alabasta, sendo considerado o guerreiro mais forte do reino. Ele tem uma Akuma no Mi que permite se transformar em falcão, e aconteceu com ele um evento que depois aconteceu muitas outras vezes de One Piece, que é o personagem escapar de uma morte iminente sem motivo aparente nenhum, sem nenhuma explicação lógica para aquilo, só porque o Oda quis mesmo. Isso revolta alguns fãs, e eu entendo completamente, porque às vezes é necessário também algumas mortes. Falando pelos números do mangá, a gente vê que no capítulo 208, ele pegou a bomba que tinha um timer, que foi colocada pelo próprio Mr. Zero, o Crocodile, que ia explodir e matar muitas pessoas ali, e destruir uma parte da cidade também. E ele saiu voando com ela pra se sacrificar e salvar todo mundo ali. Teve até flashback, teve de tudo pra gente, tipo, de fato acreditar que ele tinha morrido. Porque a explosão foi enorme e ele tava segurando a bomba na hora ali. Então muito improvável que ele tivesse sobrevivido, né? Bom, na verdade não. E no capítulo 217, a gente já consegue ver uma silhueta saindo de um hospital. E a gente com certeza sabe que é ele, por causa que o médico disse que ele esqueceu um negócio. E que negócio é esse? É a bandana que ele usava normalmente. Então a gente logo associou que ele estava de fato vivo. Mas para confirmação total e desespero de algumas pessoas, ele foi realmente visto numa história de capa no capítulo 343, provando que ele estava vivinho da Silva mesmo e não tinha morrido com aquela explosão. E não perdeu nenhum membro ainda. Eu achei isso o mais absurdo. Ele sobreviveu inteirinho. E ele foi o primeiro caso aí de um personagem começado com P que acabou sobrevivendo a um evento que deveria ter matado ele. Mas vamos seguindo, que a lista é grande aqui. E a gente vai no final ver o que isso significa para alguns personagens no futuro aí. O segundo personagem que acabou sobrevivendo foi o Pagaia. Eu não sei se vocês lembram dele. Ele não é um personagem que teve tanto foco assim, mas foi um dos personagens ainda que teve mais foco da Ilha do Céu, né, de Skypiea. Ele e a filha dele, a Konis, acabaram ajudando os Mugiwaras, né, no decorrer da saga de Skypiea. E o Pagaia acabou se sacrificando para salvar a Konis de receber um golpe junto com ele do Enel. E ele acabou recebendo sozinho o golpe, enquanto ele empurrou ela e ela desviou. E não foi um golpezinho assim, um raiozinho do Enel, não. Foi um puta raio, raio gigante, gigante. Acertou ele em cheio, mas a gente descobre o que aconteceu com ele. Ele não morreu, na verdade não aconteceu nada com ele, ele ficou praticamente ileso. E a gente descobre também que, na verdade, como ele tava no Upper Yard de Skypiea, ele só acabou caindo para um nível abaixo lá no Mar das Nuvens, no Mar Branco. E foi só isso que aconteceu e ele sobreviveu também. É o segundo personagem que sobrevive a um evento que era para ele ter morrido, que começa com a letra P. Será que tem um padrão? E agora eu vou falar do nosso terceiro personagem e a gente vai avançar bastante na história já do mangá. A gente vai pular de Skypiea pra Whole Cake já. E a gente vai falar do Pound. O Pound é o pai da Chiffon e da Lola. E ele acabou recebendo um golpe
que parecia mortal durante a saga. Enquanto o Sanji, a Purin, a Chiffon e o resto do bando do Bege estavam tentando fugir com o bolo de casamento pra tentar acalmar a Big Mom, o Oven não tava deixando. Só que então o Pound ele acabou se sacrificando pra fazer com que eles conseguissem fugir. E acabou, aparentemente, né, recebendo um golpe que seria mortal também. E muita gente na época acreditou que ele tinha realmente morrido. Eu fui um deles também. Mas, no capítulo 979, numa história de capa, a gente vê ele à deriva em um dos barcos da Ilha dos Doces da Big Mom. Na verdade, a gente só vê o corpo, a gente não tem a certeza absoluta, por mais que já dê pra perceber quem é. Mas aí no capítulo 983, o Oda já joga na nossa cara mesmo que ele tá vivo, que aparece de frente ele. E ele realmente sobreviveu também ao golpe. Já tá fazendo mais sentido essa teoria meio viajada aqui. Ele é o terceiro personagem que começa com a letra P, que aparentemente estava morto, mas acabou ficando vivo. Curioso, né? Curioso. Vamos continuar falando os relatos aqui agora. E eu queria falar um pouco da luta entre o Pedro e o Perus Perus. Dois que começam com a letra P. Ninguém ganha, né? Os dois não morrem e fica por isso só. Mas na verdade não, né? Durante a luta entre o Perus Perus e o Pedro, pra fazer o navio do Chapéu de Palha conseguir fugir da Big Mom e do próprio Perus Perus, ele acaba se sacrificando. Acaba se explodindo, na verdade, com um monte de bomba, a queima-roupa ali no Perus Perus. E até onde a gente sabe, até hoje no mangá, ele acabou morrendo mesmo de fato. E o Perus Perus, não. O Perus Perus acabou perdendo um braço, mas ele acabou resistindo à explosão, porque diz ele mesmo que por causa da armadura de doce que ele acabou fazendo com os poderes da Akuma no Mi dele. Isso ocorreu no capítulo 877 de One Piece. A gente já tá no 1040 e o Pedro ainda não apareceu vivo. Muita gente ainda acredita que ele pode aparecer, mas por enquanto ele ainda tá morto. E o Perus Perus continuou vivo. Eu já vou discutir se o Pedro realmente pode aparecer vivo ainda ou não. Eu só quero falar antes do último personagem que começa com P, que pode ainda estar vivo ou não também, e a gente discute os dois juntos. O último personagem que eu queria falar, que faz parte da determinação dos P, é o Pecons. Pra quem não lembra, o Pecons é um subordinado da Big Mom. Ele apareceu primeiro na Ilha dos Tritões, né? E a gente foi tendo um desenvolvimento dele durante as sagas aí. Ele acabou levando um tiro do Bege durante a saga de Holy Cake, só que ele acabou se sobrevivendo porque ele foi resgatado pelos companheiros do Jinbe lá, dos Piratas do Sol. Mas esse não foi a última participação dele nesse arco. Após a luta do Luffy contra o Katakuri, o Luffy estava meio fraco, mas ele ainda precisava sair do mundo dos espelhos. Só que os subordinados da Big Mom, eles deixaram apenas só um espelho sobrando na cidade, para eles saberem exatamente de onde o Luffy poderia fugir. Então, o Pecons ele capturou a Brulé e ele sabia disso. E ele falou que ia ajudar o Luffy, porque o Luffy estava sem condição de luta depois da luta contra o Katakuri. E ele falou que ele ia usar o modo Sulong dele, porque era lua cheia e ele é um Mink, o Pecons. Então, assim, eles saem do espelho, no único espelho que tinha, e o Pecons já começa a se transformar na forma Sulong dele. Mas ele acaba sendo derrotado pelos piratas da Big Mom. Eu acredito que ele foi golpeado pelo Oven mesmo, que estava ali perto. Eu não me lembro bem se eu tiver errado, perdão. Mas que ele foi derrotado é um fato. E essa é a última vez que a gente vê ele, na verdade. Ele sendo capturado ali pelos piratas da Big Mom, que na verdade estavam falando pra arrancar o olho dele, pra parar com a transformação de Sulong nele. E depois a gente não ouve mais falar do Pecons, a gente não vê mais ele também. A gente não vê ele ali também com os piratas da Big Mom na saga de Wano, então a gente não sabe ainda se ele tá vivo ou se ele foi morto também durante essa saga. Mas a questão agora é, tendo em vista esses precedentes que existem dos personagens com a letra P que acabaram não morrendo, tem a possibilidade ainda do Pedro e do Pecons aparecerem vivos. É óbvio que tudo isso pode ser só uma coincidência que os fãs conseguiram ligar os pontos aí. Eu acredito que seja só uma coincidência mesmo, porque muitos outros personagens de One Piece acabaram sobrevivendo mesmo. Mas quando eu escutei isso pela primeira vez, eu achei muito, muito curioso. Eu falei, nossa, mano, tem que ter alguma ligação, porque o Oda não deixa a ponta sem nó. Mas será que o Pedro e o Pecons vão mesmo sobreviver e confirmar de vez a existência do Will of P? Bom, eu peguei o mangá de novo pra ler. E eu li toda essa parte aí do Holy Cake. E até o momento que chegou, né, ocasionou na morte do Pedro. E sinceramente falando, eu não ia gostar muito se o Pedro aparecesse vivo. Eu acho que seria um desserviço pro personagem mesmo. Eu acho que ele teve um momento dele ali de sacrifício pra ajudar os Chapéu de Palha. Porque ele acreditava nos Chapéu de Palha. Ele mesmo disse que eles iriam trazer o amanhecer pra esse mundo. E teve todo um desenvolvimento até a chegada desse momento de sacrifício. Porque ele foi preparado pra morrer naquela ilha quando ele voltou pra Holy Cake. Ele já tinha perdido 50 anos da Big Mom, então provavelmente já não restava tanto tempo de vida dele assim. Então eu acho que foi uma morte digna pro personagem e eu não gostaria que ele aparecesse vivo novamente,
porque também acho que ele não agregaria tanto já, ele já cumpriu seu papel, se é que vocês me entendem. Agora, o Pécons, eu acredito que ele vai aparecer vivo, tá? E digo mais, eu acho que ele tá perto de aparecer no mangá de novo. A gente viu que essa história de capa, nos últimos capítulos, a gente vem acompanhando a história da Germa. E que o Yonji e o Niji, eles estão presos ali em Holy Cake, nos territórios da Big Mom. Então isso, e pra mim, isso é uma oportunidade gigante pro Pécons aparecer de novo preso ou derrotado. Ou até mesmo falar se ele morreu. Mas eu acredito realmente que o Pécons não morreu. Vai aparecer novamente. E talvez se aliar com a própria Germa. Pécons vai aparecer, pode me cobrar depois aí, viu? Vai aparecer nessa história de capa. Eu coloco a minha mão no fogo com isso. E caso o Pedro ou o Pécons apareça vivo, com certeza aí o Oda já tá afirmando já. E a vontade dos P vai ser canonizada, entendeu? Aí a gente já, nem a teoria é confirmação. Mas aí vocês já sabem agora, né? Apareceu um personagem que começa com P e ele quase morreu ali, não apareceu o corpo, vocês já duvidam, entendeu? Vocês só acreditam se for igual a morte do Ace ali, que o punho atravessou ele mesmo. E digo mais, se o Ace na verdade chamasse Pace, ele tinha sobrevivido também. Uma pena que ele começava com A, né? Mas também não necessariamente precisa começar com P. Se tiver o P no nome já, a pessoa já é imortal. Como a gente já sabe por causa do Viper. Na luta contra o Enel, ele tomou um monte de raio ali e ainda usou aquele dial que dava dano no corpo inteiro dele. E ele não morreu também, sobreviveu. Então é confirmado. Pi pode estar em qualquer lugar aí que tá valendo. É brincadeira, tá? É brincadeira. Mas então, recapitulando aqui. Pel, Pagaia, o Pound e o Perus acabaram sobrevivendo a explosões, cortes, golpes aí que deveriam ter matado eles. E a gente tá na espera então do Pécons e do Pedro pra ver se algum deles sobrevive. Então a gente já tem 4 personagens que começam com P e sobreviveram. Então será que vai ter 5? Será que vai ter 6? Vamos ver aí o que vai acontecer nos futuros capítulos do mangá de One Piece. Mas e aí, eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que faz sentido? Eu, quando eu escutei isso, como eu já disse, minha mente ficou assim. Claro que não é nenhuma teoria de o que vai acontecer no One Piece, o que é o One Piece. Mas eu ainda assim eu achei interessante trazer aqui pra vocês, porque é meio voltada para o humor também, mas faz sentido pra caramba também. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho pra ajudar o canal. Se inscreve também pra receber mais vídeos aí de animes e principalmente de One Piece. E eu agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Eu te vejo na próxima. Fui!